A paz a todos, irmãos, como é que estão? Aqui estou bem na graça do meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, hoje trago uma mensagem que se nós, meus irmãos, realmente colocamos em prática esta mensagem que eu trago hoje, meus irmãos, não tem como nós não vermos a mão de Deus na nossa vida. Amém? Meus irmãos, sabiam que a vontade de Deus é abençoar a nós todos, ou seja, a vontade de Deus é que todas as promessas escritas na Bíblia, meus irmãos, venham até nós, ou seja, a nossa obediência, meus irmãos, a Deus faz com que Deus ele estenda a sua mão e venha nos abençoar, ou seja, meus irmãos, a bênção de Deus na nossa vida está condicionada à nossa obediência. Vou repetir, as bênçãos de Deus na nossa vida estão condicionadas à nossa obediência. Amém, meus irmãos? Ou seja, meus irmãos, se nós queremos ver Deus agir na nossa vida, nós temos que ser obedientes a Deus através da sua palavra. Se nós queremos ver a mão de Deus agir, a operar na nossa vida, nós temos que ouvir a palavra de Deus e nós colocarmos em prática. Amém, meus irmãos? É isso que Deus ele quer de nós. Meus irmãos, é da vontade de Deus nos abençoar. É da vontade de Deus responder às nossas orações. Amém? Não estou a dizer que você que vem orando a Deus, e até hoje Deus não tem respondido às suas orações, é porque não estás a obedecer a Deus. Não é isso que eu estou a dizer. Mas sim, estou a dizer que a bênção de Deus na nossa vida ela é condicionada à nossa obediência. Se nós formos obedientes a Deus, não tem como, os irmãos, Deus ele não nos abençoar. Mas sim, Deus abençoa cada um de nós segundo o seu tempo, de acordo com a sua vontade. Eu vou dar aqui um exemplo de José. Meus irmãos, José, ele por muitos anos ele sofreu muito. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos e não só, ele foi preso lá na terra onde os seus irmãos haviam vendido, que foi no Egito. Irmãos, José, creio que ele, muita coisa, ele chegou a pensar, será que alguma coisa de errado que eu tenho feito? Porque não é possível estar a passar por tudo isso que eu estou passando. Mas, meus irmãos, José não fez nada, tudo aquilo que ele viveu foi mesmo permissão de Deus para a vida dele, ou seja, Deus tinha um propósito no sofrimento de José. Isso para dizer que, meus irmãos, para dizer que não é tudo aquilo que você vai vivendo de errado, é porque estás no pecado, estás a desobedecer a Deus. Não, meus irmãos, não é isso que eu estou a dizer aqui. Mas sim que Deus ele nos abençoa se nós formos obedientes à sua palavra. Amém? José, meus irmãos, ele passou por muita coisa não boa, ele sofreu muito, mas no final Deus abençoa ele. Amém? Para dizer que, meus irmãos, que mesmo se esteja passando por lutas, dificuldades, continue na obediência a Deus, não desista de andar nos caminhos de Deus, continue orando ao Senhor dia por dia, fazendo aquilo que é a vontade de Deus na tua vida. Amém? Irmãos, vou ler aqui uma passagem bíblica no livro de Deuteronômio 5, 29. Aqui Deus vai dizer o seguinte: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vou repetir, Deuteronômio 5, versículo 28. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Amém, irmãos? Aqui Deus, ele a falar com Moisés acerca do povo. Deus diz assim, quem dera se esse povo me desse ouvidos, ou seja, obedecer aquilo que eu estou lhes ensinando. Eu mesmo vou abençoar este povo. Ou seja, aqui vimos aqui, meus irmãos, que a vontade de Deus é abençoar a nós, mas nós precisamos fazer o que? A nossa parte. Qual é essa nossa parte? Que é obedecer a palavra de Deus. Meus irmãos, não tem como nós sabermos qual é a vontade de Deus para nós se nós não lermos a Bíblia. Precisamos meditar na palavra de Deus, porque lá, meus irmãos, aonde está escrito,
tudo o que Deus quer que a gente faça para que Ele possa nos abençoar na nossa vida em todas as áreas. Amém? Por isso, meu irmão, minha irmã, se queres ver a mão de Deus na tua vida, se queres ver Deus a te abençoar, Deus a mudar a sua história da sua família, Deus a responder as suas orações, você precisa obedecer a Deus por meio da sua palavra. Só assim, meus irmãos, o céu estará aberto e grandes coisas Deus fará por nós. Amém? Vamos, meus irmãos, pedir a Deus que Ele nos ajude, a sermos obedientes na sua palavra. Eu, em particular, preciso muito ser obediente a Deus, para que Deus Ele possa colocar a mão dele na minha vida, em todas as áreas, para que Deus Ele venha fazer a sua vontade na minha vida. Eu preciso ser obediente à sua palavra. Então, meus irmãos, esta é a mensagem que eu tinha aqui a compartilhar com os irmãos, que vamos ser obedientes à palavra de Deus. Só assim Deus vai nos abençoar. A Bíblia, meus irmãos, no livro de Tiago 1:22 diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, aqui Tiago, meus irmãos, ele nos exorta a não sermos ouvintes da palavra de Deus, mas sim sermos praticantes da palavra de Deus, porque não adianta, irmão, não sermos ouvintes e não sermos praticantes. Praticamente isso não muda nada. Quem ouve e não pratica é como se não há diferença de essa pessoa não ter ouvido nada. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus e colocarmos em prática aquilo que Deus quer que a gente faça, para que Ele venha nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, não existe outro segredo para você ver a tua vida mudar, para você ver suas orações serem respondidas por Deus. É somente nós formos obedientes à palavra de Deus. Amém? Irmãos, esta é a mensagem que eu quero compartilhar convosco. Eu me despeço na promessa de vir mais uma vez para poder compartilhar convosco um versículo bíblico. Amém? Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.